está muito alto. Está muito alta a minha voz aí. Melhorou agora? Melhorou? Beleza, obrigado. Estou lançando esse livro, chegou essa semana, estou chamando de Curso Grafia Básico de Teologia. Esse livro eu utilizo nos cursos, no curso básico de Teologia que eu ministro nas igrejas, e eu tinha elaborado algumas apostilas e agora juntei tudo e ampliei as apostilas, transformei num livro, né, nesse livro aqui. Então estou inclusive com uma turma numa igreja batista lá nos funcionários. As crianças já subiram, né? Então os adultos não convém ficar conversando ao longo do curso, né? Então eu estou utilizando esse livro lá. Nesse livro são 10 capítulos, cada capítulo é referente a um módulo do curso. Introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Novo Testamento, interpretação bíblica, teologia sistemática, pregação bíblica, liderança cristã, evangelismo e discipulado, apologética cristã, que é a defesa da fé cristã, dons espirituais e ética cristã. Dons espirituais é o último capítulo. São 10 capítulos, tá? Então, esse livro também, alguns irmãos têm comprado para estudo individual. Não são meus alunos, não fazem um curso lá, mas compraram, podem ministrar o curso nas suas igrejas, e estou lançando ele hoje aqui, tá bom? Para mim é uma grande alegria. Esse é o meu 15º livro, para a glória de Deus. Então, custa R$35, eu tenho alguns exemplares ali, eu não imprimi muitos, e quem quiser pode adquirir no final. Também trouxe a maquineta para, se alguém quiser passar no cartão, dividir, enfim, fazemos qualquer negócio, menos trabalho escravo, o resto. Bem, show. Êxodo, Breno, no texto de Êxodo, capítulo 20, estamos vendo os 10 mandamentos, e há algumas semanas nós vimos os 4 primeiros mandamentos. Agora vamos ler a partir de Êxodo, capítulo 20, verso 12. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra em que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Deus amado, louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua palavra, por tudo que nós fizemos aqui, pelo que o Senhor fez no nosso meio, pelas aulas da escola bíblica, também pelo período de louvor, os dízimos, a leitura da tua palavra. E agora nós pedimos mais uma vez a tua ajuda. Que o Senhor tenha misericórdia de nós na pregação da tua palavra, e que o Senhor nos ajude a explicar e aplicar a palavra do Senhor à nossa vida, e que seja útil para a nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém. Meus irmãos, os 10 mandamentos estão divididos em 2 partes não iguais, tá? Os 4 primeiros mandamentos falam sobre a nossa relação com Deus, nossa relação vertical. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, como ele é resumido, né? Adorar somente a Deus, o primeiro mandamento. O segundo, não fazer imagem de escultura, nem adorá-las. E o terceiro, não tomar o nome de Deus em vão. E o quarto, guardar o sábado. Nós já explicamos esses 4 mandamentos há algumas semanas. A segunda parte dos 10 mandamentos, né, que são 6 mandamentos, vai do 5º ao 10º, falam da nossa relação horizontal, isto é, da nossa relação com o próximo. E é interessante que o mandamento que faz a ligação entre a primeira e a segunda parte, o 5º mandamento, diz respeito a honrar os pais. Está no versículo 12. Honra teu pai e tua mãe,
para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. É interessante porque esse mandamento diz respeito às pessoas, às primeiras pessoas com quem nós vamos conviver aqui na terra, os nossos pais. E é uma obrigação nossa, e esse mandamento é universalmente aceito, o de honrar os pais. Qualquer que seja a religião, qualquer que seja o povo, a obediência aos pais é ensinada. Se os filhos não obedecerem aos pais, a civilização não progride. Seja uma tribo pequena, seja um grande país, não vai para frente, não se perpetua. E Paulo fez a explicação lá no Novo Testamento, né, dizendo que esse mandamento é o primeiro mandamento que tem uma promessa. Às vezes eu vejo alguns irmãos dizendo que é o único mandamento com promessa. Não, não é o único, é o primeiro, tá? É o primeiro mandamento com promessa. E a promessa é de que quem honra os pais geralmente tem uma vida longa. Isso diz respeito tanto à época de Moisés quanto aos nossos dias. Nos tempos em que os 10 mandamentos foram dados, havia uma lei, aqui na palavra de Deus, aqui no Pentateuco, que dizia que o filho extremamente rebelde devia ser levado pelos próprios pais à liderança de Israel, e ali perante toda a comunidade, todo o país, digamos assim, ele deveria morrer por apedrejamento. É claro que os pais que fizeram isso só fizeram com filhos extremamente rebeldes, porque eu acredito que nenhum pai tem a vontade, o prazer de fazer isso com os filhos, mas era um mandamento dado por Deus. O filho extremamente rebelde, aquele que quisesse bater nos pais ou cometer pecados semelhantes, eles deveriam ser levados por ordem divina para a liderança do povo para morrer por apedrejamento. Isso é interessante demais, porque Deus queria com isso resolver a questão imediatamente. Também queria que o mal fosse eliminado pela raiz, quando não havia mais jeito para o filho obedecer o pai, quando os pais não tinham mais condições de educá-lo, não tinham mais condições nem de disciplinando, batendo neles, eles se tornarem crianças e adolescentes obedientes, aí Deus mandava matá-los. E além disso, dessas duas questões, deveria ser feito em público, para que toda a nação aprendesse a temer o Senhor, e que todos os filhos, crianças que tinham já entendimento, né, e os adolescentes aprendessem que se eles não honrassem seus pais, aquele poderia ser o seu caminho. Deus é justo e Ele não tolera esse tipo de atitude, de desobediência aos pais. Hoje em dia nós temos um provérbio que é semelhante a esse mandamento, guardadas as devidas proporções, que é quando os pais que batem nos filhos e dizem assim: é melhor apanhar de mim, apanhar dos pais, do que apanhar da polícia quando crescer. E eu ouvi bastante isso durante algumas surras que eu levei. Não foram muitas, mas eu ouvi isso. Honrar os pais, que é o 5º mandamento, também tem relação com o sustento dos pais financeiramente. Sobretudo nos tempos de Moisés, em que o conceito de aposentadoria não existia, e provavelmente não vai existir para nós também, né? Já que a gente vai ter que trabalhar muito tempo, mas hoje a gente pode se precaver, juntar uma grana, aqueles que podem fazer alguns investimentos, enfim. Então chegava um momento que os pais não tinham mais condições de trabalhar e eles deveriam ser sustentados pelos filhos. E quem devia fazer isso, sobretudo, era o primogênito, o filho homem mais velho. Então, primogenitura não era apenas bênção, privilégio, mas era, sobretudo, responsabilidade. Então, a primogenitura era sobre o filho mais velho, o homem mais velho, né? Já que as mulheres não trabalhavam em Israel, praticamente não trabalhavam, mas era um conceito, sobretudo, ligado ao sustento dos pais na velhice. Por isso que a primogenitura era algo que podia ser negociado. Não era saudável, não era interessante ser negociado, mas podia ser negociado.
como foi com Jacó e Esaú. O Novo Testamento diz, Colossenses 1,15, que Jesus Cristo é o primogênito sobre toda a criação. As testemunhas de Jeová interpretam isso, aquele versículo, de maneira completamente equivocada, dizendo que Jesus foi o primeiro a ser criado por Deus, e a partir de Jesus, Deus criou todas as coisas. Não, Jesus não foi criado, ele é criador, não criatura. Quando Paulo diz lá em Colossenses 1,15 que Jesus é o primogênito sobre toda a criação, significa que ele é o sustentador de toda a criação. Basta ler os versículos seguintes, os versículos 16 até o 20. Estou falando de Colossenses 1, e aí fica clara essa ideia. Então, honrar os pais é interessante, irmãos, como Deus coloca no meio do coração dos 10 mandamentos. Não é o primeiro mandamento, porque honrar a Deus é o mais importante, nem é o último, não cobiçar, que está no lugar de não cobiçarás, mas é na divisão. É o primeiro mandamento que diz respeito à nossa relação com o próximo. E é impressionante isso. Quem não obedece aos pais, quem não honra os pais, não honra mais ninguém. Irmãos, eu estou para ver filhos rebeldes terem um bom casamento. A menina que responde os pais vai ser uma péssima esposa, vai responder o marido, não vai se submeter ao marido. O filho que não honra os pais, o menino também não vai ser um bom marido. Irmãos, eu não conheço nenhum caso, até hoje, de maus filhos que se tornaram bons cônjuges. Eu não conheço, a não ser em casos de conversão. O cara era um bandido, desonrava os pais, era um motivo de vergonha para os pais, se converteu, era até casado já, e um mau marido, consequentemente, mas aí se tornou um bom marido e um bom pai. Mas é impressionante como isso acontece. Deus deu aos pais, quer sejam cristãos ou não, a sabedoria para ajudar no casamento dos filhos. Raríssimas vezes eu vi, esse eu já vi, mas em raríssimas ocasiões, os pais serem muito contra o casamento. Meu filho não casa com essa menina não, ou minha filha não casa com esse rapaz não, para o casamento dar certo. Eu já vi acontecer, mas é muito raro. Praticamente toda a família, eu digo família grande, né? Quando a gente envolve os primos, os tios, tem algum caso assim, de alguém que casou contra a vontade dos pais, sejam pais biológicos ou de criação, se deu mal no casamento. Eu tenho um caso assim, na família. Eu tenho uma tia, ela é a caçula, e ela começou a namorar. Eu era criança quando ela ficou viúva, eu tinha 7 anos de idade, e ela tinha 23 anos, 22 para 23 anos de idade. Quando ela começou a namorar aquele rapaz, o meu avô foi muito contra. Ele era usuário de drogas, e meu avô sabia, não vai dar certo. A minha tia nunca usou drogas, e mataram o marido dela. Casaram, ela casou contra a vontade do meu avô, a ferro e fogo, apanhou muito ainda. Eu lembro, eu era pequeno, mas eu lembro ainda do meu avô disciplinando ela, não quero. Foi uma confusão medonha. Resultado, ela ficou viúva aos 22 para 23 anos por causa das drogas que o marido usava e negociava. Por isso ele foi assassinado, brutalmente assassinado. Foi uma repercussão muito grande na imprensa na época. E ela estava com uma criança de 10 meses nos braços e outra criança na barriga. E ela teve que criar os 2 filhos. Graças a Deus, estão bem criados. Um é formado em pós-graduado em economia, outro está na universidade. São 2 trabalhadores, 2 homens de bem, 2 rapagões, né? 25, 26 anos por aí eles têm. Minha tia estava desviada na época, se voltou para Cristo há muitos anos já, há quase 20 anos, é crente no Senhor. Enfim, mas ela sofreu muito. Por quê? Porque desobedeceu os pais.
Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Deus dá sabedoria aos pais. Se forem pais cristãos, então, aí, meu amigo, o bicho pega. É interessante que minha mãe, eu não namorei muito, diga-se de passagem, tá? Mas das poucas namoradas que eu tive, minha mãe nunca gostou de nenhuma delas. Nunca gostou. Meu pai nunca fez questão. Minha mãe é muito implicante, na verdade. E ela nunca gostou das duas namoradas que eu tive. Mas quando ela conheceu Kelly, ela gostou muito de Kelly. Sabe, meu filho, casa com essa moça. A intenção é essa, né? A intenção é essa. Mas é impressionante isso. Depois a gente ficou comentando, né? Minha mãe nunca foi com a cara das minhas namoradas, mas contigo, eu falei para Kelly, né? Ela gostou de primeira. Enfim, esse é o 5º mandamento. Honra os pais. O 6º mandamento é: não matarás. Está no versículo 13. Não matarás. Meus irmãos, e esse mandamento é cabuloso, porque nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que lemos o Antigo Testamento, sobretudo, sabemos que em várias ocasiões Deus mandou que o povo matasse algumas pessoas, e até tribos inteiras. Há no Antigo Testamento 24 razões onde era punível de pena de morte, 24 pecados que eram passíveis de pena de morte. A gente lembra de alguns, né? Aquele homem que construísse uma casa e na varanda, digamos assim, não botasse um parapeito, se alguém caísse de lá de cima e morresse, o dono da casa tinha que ser morto. O dono de um boi bravo, que ele soubesse que o boi era bravo, se o boi matasse alguém, ele tinha que ser morto. Adúlteros tinham que ser mortos, homens ou mulheres, eram mortos por apedrejamento no Antigo Testamento. Os blasfemos, aqueles que blasfemassem o nome do Senhor, aqueles que fossem falsos profetas também, profetizando em nome do Senhor, mas eram falsos profetas. 5 razões já. Tem o caso do filho rebelde que eu acabei de mencionar, 6 casos. Quem praticasse zoofilia, ou sexo com animais, ou necrofilia, sexo com cadáveres, era assassinado também. Alguns casos específicos, como um camarada que foi pego um dia de sábado catando gravetos para fazer uma fogueira, e era proibido trabalhar no sábado, tanto é que nem tinha um mandamento sobre isso. Aí alguns homens pegaram ele, levaram para Moisés nem soube o que fazer. Moisés disse: vamos consultar o Senhor. E oraram, e Deus disse: mate, que é para não dar exemplo. Então, a pena de morte no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, a pena de morte não foi abolida, tá? Mas esse é assunto para outro dia. Ela é pedagógica, ela é didática. Ela deve servir para punir o pecador, mas também para dar exemplo para que o povo não a praticasse. Então, como é que Deus, que disse por 24 vezes na lei, dizendo: mate quem fizer isso, quem fizer aquilo, quem fizer isso, quem fizer aquilo outro, chega e diz aqui por meio de Moisés no 6º mandamento: não matarás? Não é cabuloso isso? O não matarás também pode ser traduzido como não assassinarás. Assassinato é matar alguém que é inocente, que não tem culpa no cartório. Inocente aqui não é que não tem pecado nenhum, é que não tem culpa naquela questão. Tá bom? É alguém morto injustamente. Então, este mandamento, não matarás, diz respeito a não matar o inocente. Aqueles que Deus mandou matar não eram inocentes. Todos que violassem esses pecados, que cometessem esses pecados, melhor dizendo, não eram inocentes. Mas ninguém podia chegar, o outro estando quieto, chegar lá e matar. É isso que o mandamento está condenando. Então, ainda hoje, no Novo Testamento, em Romanos capítulo 13, versículo 4, Paulo escreve o seguinte: não é sem razão que ele está falando sobre a autoridade, ela porta a espada para punir quem pratica o mal. Ora, do que Paulo está falando nesse versículo, Romanos 13, 4?
ele está dizendo que ela, a autoridade, é serva de Deus e porta a espada, tem o poder de morte, né, para punir os criminosos, os bandidos, não de todos os crimes, mas dos crimes passíveis de morte no Império Romano. Alguns irmãos dizem assim: não, mas eu sou contra a pena de morte no Brasil, porque no Brasil é um país muito injusto. Me diga um país aí, irmão, que seja totalmente justo, que todos os juízes, que todas as autoridades, os policiais sejam honestos. Me digam só basta um exemplo. Paulo estava recomendando a pena de morte na Roma da época que era governada por Nero, e ele disse que aqueles bandidos deveriam temer, porque a autoridade ali naquela época era Nero, o louco, portava a espada para punir quem pratica o mal. Na nossa Constituição, nosso país só prevê a pena de morte para crimes militares, são crimes cometidos dentro das próprias Forças Armadas, tá? Então, na nossa ou em guerra, se o Brasil estiver em guerra, aí pode exercer a pena de morte. Por os outros crimes que nós gostaríamos que fosse validado, não pode, a não ser que seja mudada a Constituição brasileira. Por essa Constituição não pode. Mas seria muito melhor o país, eu tenho certeza disso, se para assassinos houvesse pena de morte, se para estupradores houvesse pena de morte, se para sequestradores, como também era no Antigo Testamento, houvesse pena de morte. Nós com certeza viveremos num país mais seguro. Ah, mas iam morrer inocentes. Você acha que em Roma não morria inocente? Mas, de toda forma, seria um país melhor. Mas qual a eficácia disso? Nunca soube dizer que alguém que foi executado voltou para estuprar de novo. E esse não matará diz respeito ao inocente, não ao culpado. Sétimo mandamento: não adulterarás. Versículo 14. Não adulterarás. É interessante que na mente dos fariseus, depois, quando se dividiu a religião em Israel entre alguns grupos, fariseus, saduceus, tinha os escribas, que era um grupo dentro dos fariseus, eles passaram a ensinar que o não adulterarás era não se deitar com outra mulher. Mas alguns tinham os mais terríveis pensamentos. E aí, quando Jesus está pregando no seu famoso Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele explica o que significa isso, que não adulterar não significa apenas não se deitar com outra pessoa, mas não manter pensamentos impuros, não desejar sexualmente quem não for o seu cônjuge. E em todos os mandamentos, todos eles servem para a nossa própria acusação, irmãos. Nenhum de nós ama a Deus acima de todas as coisas, nenhum de nós está livre completamente dos ídolos. Talvez a gente não faça orações à imagem de escultura, mas como eu falei da outra vez, é muito fácil manter ídolos no coração. Às vezes os pais idolatram os filhos. Às vezes nós idolatramos um objeto, um imóvel ou um automóvel, ou às vezes um pregador famoso, alguém que a gente gosta, né? Como a gente toma o nome de Deus em vão muitas vezes, como a gente não para descansar um dia na semana, como a gente desonra os pais, como muitas vezes a gente mata alguém. Quando Jesus estava explicando, ele disse que quando a gente odeia alguém, sente ódio por alguém, a gente também matou. Então quando a gente sente ódio, a gente já é assassino perante Deus. Perante os homens não é crime, mas é pecado. Do mesmo modo, o adultério. Todos nós quebramos todos esses mandamentos já, várias vezes, inclusive o do adultério. Não adulterarás. Todos nós já cobiçamos alguém que não é a nossa esposa, não é o nosso cônjuge. Todos nós. Jesus, então, os 10 mandamentos, melhor dizendo, vêm para dizer: vocês não podem se salvar por si próprios. Vocês não conseguem obedecer. Vocês são maus. A Bíblia ensina que nós já nascemos em pecado.
Nós herdamos o pecado de Adão. Ninguém ensina para as crianças, né? Conta essa mentirinha aqui. Elas vão ensinando umas às outras, a tentar enganar os pais. E a gente percebe quando a criança está mentindo, né? Porque são pecadores inexperientes. Mas às vezes a gente não percebe quando um adulto está mentindo, porque aí já é um pecador mais experiente. Então, o mandamento do adultério, não adulterarás, não diz respeito apenas a não se deitar com alguém que não é o nosso cônjuge, mas também com o que a gente mantém na nossa mente. Devemos ter pensamentos puros. O 8º mandamento, não furtarás. O não furtarás, de igual modo, não consiste apenas em tomar o que é do outro, roubar ou furtar. Há uma pequena diferença, né, hoje em dia, mas diz respeito também a todas as implicações disso. Não roubar nos negócios, não é apenas não coloque uma arma na cabeça de alguém e tome a força. Isso aí é o que está explícito, mas o que está implícito nesse mandamento é, por exemplo, mudar a cerca. O pastor estava falando quinta-feira sobre isso, sobre a cerca, os marcos das propriedades dos terrenos. Alguém que muda a sua cerca, seu terreno vai até ali, o 20º metro, e aí tem gente que coloca mais 5 e faz uma nova cerca e depois dá problema nisso, né? Você lembra daquela novela O Rei do Gado, né? Os mais antigos lembram, né? E lembra da confusão lá entre os Mezengue e os Berdinazzi. Vocês lembram como começou aquele problema todo lá? Pois é, eu dei a dica também antes, né? No final da novela, eles tiram a cerca e casam entre si, os Mezengue e os Berdinazzi. Eles tiram a cerca, eles dizem, não, agora é uma propriedade só. Unem aquilo ali. O mandamento não furtarás também tem implicações para o direito à propriedade. Eu tenho o direito de possuir este telefone, esse smartphone que está no meu bolso aqui, está na minha mão, e nenhum de vocês, ninguém tem o direito de tomá-lo à força. Eu tenho o direito, assim como vocês têm o direito dado por Deus de possuir o que vocês possuem. Isso também tem implicações políticas, irmãos, e econômicas. Isso significa que nós devemos ser contrários ao comunismo, por exemplo. Lá no manifesto do Partido Comunista, escrito por Marx e Engels, diz logo no comecinho que o objetivo do comunismo é o fim da propriedade privada. Então, ninguém tem mais nada. A minha casa não é mais minha, é do Estado, é do governo. O meu carro não é mais meu, é do Estado. Tudo então no comunismo passa a ser do Estado. Mas como? À força. Mas Deus nos garante o direito de propriedade através do 8º mandamento. Nós temos o direito de trabalhar, conquistar. E é interessante que no Novo Testamento as igrejas se reúnem não em templos como esse aqui que é alugado, mas as igrejas se reúnem em casas. Aqui e acolá a gente lê nas cartas de Paulo, a igreja que está reunida na casa de fulano. Eram residências que elas funcionavam as igrejas, mas a casa continuava sendo de fulano, não era da igreja, porque alguns dizem que a igreja de Atos praticava um socialismo ou um comunismo cristão. Misericórdia, irmãos, isso é de uma ignorância incrível. Ter tudo em comum só vale a pena se for voluntário. Só tem a bênção de Deus se for voluntário. Ninguém chegou para Barnabé e disse: Barnabé, você tem que vender o seu terreno e entregar o dinheiro. Aliás, foi isso que aconteceu e foi isso que Pedro disse para Ananias e Safira no capítulo 5 de Atos. Lembram daquele casalzinho sem vergonha? Eles tinham uma propriedade, aí venderam um terreno e disseram: a gente fica com uma parte do dinheiro. A Bíblia não diz quanto custou, por quanto eles venderam. A gente diz que vendeu por X, vendeu por 70, por exemplo, 70 mil. A gente vende por 100, fica com 30, dá os 70 mil, e aí a gente vai ser, além de ter, fica um dinheirinho para a gente vai ser bem visto na igreja. Era isso que eles queriam.
Eles queriam aparecer, mas Deus não permitiu que aquilo acontecesse. E os matou, lembra? E aí Deus matou diretamente, sem intervenção humana, a não ser pelas palavras de Pedro. Mas é interessante que Pedro disse assim para eles: estando o terreno em vossa posse, né? O terreno não era de vocês? Não era da igreja não. Vocês venderam o terreno, o dinheiro também não era de vocês? Eles não eram obrigados a dar nada daquele dinheiro não. Por que vocês fizeram isso? Aí eles morreram por conta desse pecado de mentir para a liderança da igreja, que na minha opinião esse é o pecado para a morte que João fala lá em 1 João 5,16. É um pecado circunstancial. Se aquele pecado passa batido, a igreja cai no descrédito e não chega até o século 21. Mas como não passou batido, Deus os matou, foi um pecado para a morte. E é interessante que dê uma olhada aí em casa, em Atos capítulo 5, do verso 1 ao 11. Sabe o que acontece depois da morte de Ananias e Safira? A igreja cresce, todo Israel, todo Jerusalém passa a respeitar a liderança e até a sombra de Pedro cura. Porque era uma circunstância específica em que a igreja estava se desenvolvendo, era o comecinho da igreja. Se aquele pecado, aquelas mentiras passam batidas, se Deus não revela a Pedro, a igreja cai no descrédito. Esse é o pecado para a morte, é um pecado circunstancial. Então, irmãos, não furtem. Não furtem o tempo do trabalho, por exemplo, dizendo que trabalharam 8 horas, quando trabalharam 6, deixando o cartão para um amigo, colega do trabalho, dizer, bota o cartão para mim, amanhã eu faço o mesmo por ti. Isso é furtar o tempo do trabalho também, isso também é pecado. Vocês que têm contratos e assinam contratos, não façam contratos maliciosos. Eu, com a minha editora, assino contratos com os escritores, os autores que publicam comigo. Eu deixo com a maior transparência possível. Mando um contrato dias antes, às vezes até semanas antes. Eu digo, veja se tem alguma coisa que você quer que altere ou que você não entendeu, para a gente deixar tudo, colocar os pingos nos is. Um irmão nos Estados Unidos foi contratado para trabalhar numa empresa multinacional, e a função dele enquanto advogado era fiscalizar, ver se ele achava brechas nos contratos que a empresa dele fazia com outras, para poder processar depois. Então a empresa já fazia contratos maliciosos e já tinha uma equipe de advogados para processar depois. Então ele conversou com o pastor e disse, pastor, não, ele era crente e disse, não estou me sentindo à vontade com isso. Disse, claro, irmão, o seu trabalho é roubar. Ser advogado é uma profissão justa e digna. O Deus, nosso Deus, é o Deus de toda justiça. É bom ter um advogado aqui conosco. Qualquer coisa que alguém quiser processar a igreja, a gente aciona ele ali para se defender. Deus nos deu o direito de defesa. Mas ser malicioso também pode ser entendido pela parte divina como furto. 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse mandamento pode ser muito bem dito, parafraseado como: não faça fofocas e nem minta. É isso que significa. Falso testemunho é dizer algo que não aconteceu. Hoje, agora criaram, né, mas recentemente, uma expressão em inglês. E aí, se for em inglês, pega, né, no Brasil, né? Fake news. Moisés já estava falando disso, mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. Não minta, não fofoque. É isso. É impressionante, irmãos. Tem um trecho do livro de Provérbios, com aquela poesia hebraica que não é de rima, mas é de associação, que diz assim: 6 coisas o Senhor detesta, a 7ª ele abomina. Aí o autor do provérbio vai dizendo as 6 coisas que o Senhor detesta, eu não lembro da sequência, tá? Mas a 7ª que ele abomina é aquele que semeia contenda entre irmãos. Com essa métrica hebraica de poesia, Salomão está dizendo o seguinte:
Deus não gosta de jeito nenhum dessas 6 coisas, mas a 7ª Ele odeia mesmo. Aquele que semeia contenda entre irmãos, sabe? Pastor, o senhor não sabe, estão dizendo o senhor, estão dizendo isso e aquilo outro. Agora, estou dizendo só para o senhor ficar esperto. Não vou dizer que foi irmão fulano, não. Isso acontece. Isso acontecia nas igrejas do primeiro século. Isso acontece ao longo da história do cristianismo e acontece hoje em todas as igrejas. É possível que tenha entre nós fofoqueiros também, eu não sei. Deus é quem sabe. Mas se tiver alguém que é fofoqueiro no nosso meio, se arrependa, irmão. Para de falar da vida alheia, vai cuidar da sua própria vida e deixa a vida do outro em paz. Não dizer falso testemunho também tem implicações, até que algumas verdades não devem ser passadas adiante. Sim, é verdade, mas nem tudo que é verdade eu devo dizer para o outro, porque isso é fofoca. Às vezes a fofoca não é mentirosa, é verdadeira, mas e daí? Se cale. Tiago diz que aquele que controla a sua própria língua controla a si completamente. Ele diz também que a gente consegue controlar os cavalos botando um freio na boca, né? Está falando do cabresto, né? Ele diz que a gente consegue controlar o navio que é grande com um leme pequenininho. Comparado ao tamanho do navio, o leme é pequeno. A gente vira para um lado, o navio vai para a direção que a gente quer. Mas ele fala da língua, mesmo sendo um órgão pequeno, a gente não consegue controlá-lo. E é terrível esse tipo de problema nas igrejas, destrói igrejas. Falso testemunho. Deus dá tanta ênfase a isso, que Paulo no Novo Testamento disse para Timóteo: não aceita acusação contra os presbíteros. Os presbíteros são pastores. Se não tiver 2 ou 3 testemunhas. E não é somente contra os presbíteros. Jesus disse que quando a gente for confrontar o pecador, lá em Mateus capítulo 18, se ele não se arrepender, primeiro a gente vai só, a gente não diz para ninguém não. Aí se ele não se arrepender, a gente leva mais 2 ou 3 pessoas, testemunhas verdadeiras. Isso é muito importante porque Jesus, depois de ressurreto, apareceu a mais de 500 testemunhas de uma vez só. Paulo diz em 1 Coríntios 15. Nosso testemunho deve ser verdadeiro. Jesus falou disso com as seguintes palavras: seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. O cristão não pode ter meias palavras, não pode ser pessoa enrolona, né? Sabe, tem crente que é enrolão, que compra e não paga. Irmão, já tomei tanto prejuízo nos meus livros. Vou te pagar, irmão. Acaba, nunca pagou, sumiu, eu ligo e não atendo. Eu ligo 2, 3 vezes, não pago, deixo para lá, eu entrego a Deus. Eu saio da frente e deixo Deus resolver. Não são 50 ou 70 reais que vão me levar à falência, não. Pelo contrário, eu tenho prosperado mais. Mais portas têm sido abertas. Mas é chato, irmão. É por isso que eu não gosto de vender fiado. Porque eu não gosto de cobrar. Vendo no cartão. Vendo no cartão. Aí, não pagar o cartão, aí não é problema meu. É você e o cartão, né? 10º mandamento: não cobiçarás. E aí ele diz, versículo 17: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. O mandamento é não cobiçarás. Ele dá vários exemplos. É interessante que a gente saiba que era considerado nessa época aqui, irmão, o boi, o jumento, a casa e a mulher também eram considerados propriedade do homem. Grosso modo, ainda hoje é assim, mas o homem é da mulher e a mulher do homem. Eu estava num seminário, na cantina do seminário, a gente estava conversando. Cantina dos seminários são os melhores lugares dos seminários, tá? Não é a biblioteca, não é a sala de aula, é a cantina, tá? É ali onde a teologia acontece de verdade, né, André? Né? É ali onde o bicho pega. E muitas vezes termina a aula, ou tem um intervalo, eu desço, vou lanchar com os alunos e tal. Quando eu vejo que tem uns que estão mais afastados, assim, não concordaram com o que eu ensinei. E eu estava lá conversando, estava jantando, na verdade, antes da aula. E aí a gente conversando, aí eu disse assim: minha esposa, isso, aquilo, outro. Eu citei minha esposa, nem sei o que era, nem lembro mais. Aí uma irmã disse assim: ô palavra bonita. Eu disse: que palavra, irmão?
esposa, porque tem gente que diz assim, minha mulher. Eu digo, sim, mas não é minha mulher também, se eu disser não está certo? Não é meu homem, é minha mulher, eu não tenho homem, é mulher, é minha. E ela pode dizer também meu marido, ou meu homem. Não, mas esposa é mais bonito que mulher. Aí eu disse, mano, são sinônimos, irmão, não é a mesma coisa. Aí todo mundo ficou dizendo, irmã, é a mesma coisa, minha mulher, minha esposa, qual o problema? Que diferença isso faz? Ainda hoje, um é considerado sendo do outro. Paulo explica isso em 1 Coríntios 7, dizendo que o marido não tem domínio sobre o próprio corpo, mas a mulher tem domínio sobre o corpo do marido e vice-versa, tá? Então isso é uma grande besteira. Na verdade, isso às vezes é muito fruto do feminismo que tem entrado nas igrejas. Não passa disso. Não passa disso. Um irmão estava recomendando, ele recomendava determinado livro que falava sobre o ministério das mulheres a muitas irmãs em um seminário aí que eu dei aula. E aí muitas alunas leram esse livro, muitas alunas do seminário estavam se preparando para ser missionárias, pastoras, enfim, e algumas até já eram. E aí diziam, mas rapaz, que livro bom e tal. E toda vez que Kelly ia lá, ele dizia, olha irmã, lê esse livro, lê Kelly, esse livro é muito bom. Um dia ele encheu a paciência de Kelly, que ele pegou o livro, eu vou ler. Quando Kelly começou a ler o livro, ele disse, Bruno, tu já leste esse livro? Eu disse, eu não. Ele manda duas mulheres ler, mas não manda os homens ler esse livro não. Nunca li não. Esse livro é completamente feminista. Aí ela começou a me dizer o que o livro diz. A gente tem que, no livro diz o seguinte, a gente tem que fazer uma releitura da Bíblia, porque a Bíblia tem uma leitura machista, a mulher não deve ser submissa ao marido, ninguém acredita essa parte não. Viu? E é um livro totalmente feminista. Ela disse, eu que não vou ler mais essa porcaria. Aí eu levei lá e disse, irmão, tu já leste esse livro? Não, li não, mas toda irmã que lê gosta. Meu irmão, é um livro feminista, que ele começou a ler e parou. Tira isso dessa biblioteca em nome de Jesus. Bem, abri o parênteses para falar disso. Mas o 10º mandamento fala da cobiça. Cobiça é inveja. A Igreja Católica, durante a Idade Média, elaborou uma série de pecados, 7 especificamente, e chamou esses pecados de pecados principais ou pecados capitais. E 6 pecados capitais, digamos assim, as pessoas admitem que cometeram e às vezes até falam com orgulho. Por exemplo, a luxúria. Quando eu era incrédulo, eu saía com tantas mulheres, eu fazia isso, aquilo, outro. As pessoas admitem isso. Mas o pecado da inveja é um pecado que as pessoas sentem vergonha e não confessam, que é a mesma coisa, inveja e cobiça. Então, é interessante que eu estava dando aula sobre isso, sobre a doutrina do pecado, e aí eu perguntei, alguém aqui já confessou a Deus o pecado da inveja, já pediu perdão a Deus por ser invejoso? Porque em algum momento na vida nós já sentimos inveja de alguém. Às vezes não das posses, do material, mas da situação, da alegria de alguém. Ninguém levantou as mãos. Eu disse, pois é, esse é o pecado que todo mundo sente vergonha, que nos torna pessoas mais, digamos assim, menos aceitáveis na sociedade. Pessoas menores. Fulano é invejoso. É um pecado que dá vergonha nas pessoas. Em toda a Bíblia se fala pouco desse pecado. Mas no Salmo 73, Asaf confessa o seu pecado de inveja. No Salmo 73, logo no comecinho, Asaf diz, eu tinha inveja da prosperidade dos ímpios. Quem nunca sentiu, irmãos, quem nunca pecou assim? Eu trabalho, quem nunca pensou algo do tipo? Eu luto pra caramba, vem esses políticos ladrões, não todos, eu estou dizendo os políticos que são ladrões. Não adoecem, tem saúde, tem dinheiro, não são punidos. Essa era a revolta de Asaf, movida pelo seu pecado de inveja. Irmãos, inveja é pecado. Se você nunca confessou o pecado de inveja, confesse hoje a Deus. Inveja é pecado.
Eu lembro, irmãos, quando com um milagre, um efeito cascata que aconteceu, uma história bem mais longa, eu consegui comprar o meu primeiro carro. Na verdade, o carro era do meu cunhado. E aí, meu sogro ajudou ele comprou outro carro, ele repassou o carro para mim, generosamente, sem eu dar um centavo para ele. Aí eu assumi as prestações. 27 parcelas, eu ainda me lembro. E foi muito útil. Muito obrigado. São cunhados, né? E aí, irmãos, eu lembro, porque no domingo eu pegava 8 ônibus. Eu ia para a igreja de manhã, ia para a igreja à noite. Então eu pegava 2 para ir, 2 para voltar, 2 para ir, 2 para voltar. E pegar ônibus no domingo demora muito mais, não é isso? Meu amigo, domingo era o dia mais cansativo da semana para mim. Kelly, então, que trabalhava a semana toda, não descansava no domingo. E aí a gente começou a pedir a Deus um carro, Deus mandou dessa maneira. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, eu estava do lado de 2 pessoas lá na igreja, 2 homens. Deixei o carro na frente da igreja, bem na frente. E aí, um com quem eu vinha conversando, pedindo até dicas sobre carro, e outro que eu não conversava sobre isso. Aí eu falei assim, tá vendo aquele Ford Ka verde ali na frente? Na frente da igreja, as portas eram de vidro lá da igreja. Aí olharam assim, eu disse, é meu. E eu olhei para eles na hora, é meu. Aí eu ia contar a história, né? Foi impressionante, irmãos, eu não esqueço. Um deles, com quem eu vinha trocando figurinha, pedindo dicas de carro, ele entende muito de carro, já teve vários, deu um sorriso sincero e imenso na hora. Mas rapaz, que coisa boa, vamos ver, vamos olhar, vamos dar a volta nele. Na mesma hora. Como foi? Conta aí. Porque eu já vim conversando com ele, né? Ele disse, ó, estou orando, não estou sem dinheiro, mas estou orando. Vamos lá. Na hora, o outro, que tem muito mais grana que eu, muito mais, eu não tenho. Os dois têm muito mais grana que eu, na verdade, tá? Mas o outro baixou a cabeça. E eu percebi, na expressão corporal, a mensagem que ele mandou foi de inveja. Não do carro, ele tinha inclusive 2 carros, os 2 melhores que o meu. Mas não é o que a gente tem, é com que a gente está satisfeito. O 10º mandamento, o mandamento não cobiçarás, diz para nós o seguinte: esteja satisfeito com o que Deus lhe deu. Tem um provérbio que diz que é melhor ter só ervas para comer, né? Do que tendo alegria e paz em casa, do que ter um boi gordo, ou seja, muita carne, onde abriga. Isso diz respeito à satisfação, da nossa satisfação em Deus. Irmãos, eu conheço pessoas que estão desempregadas, que não têm um salário mínimo, mas estão felizes com Deus. É Deus que dá alegria, não é o dinheiro não. O dinheiro é bom, é bom. Claro que é. É bom ter muito dinheiro? Olha, deve ser, eu nunca tive, mas deve ser. Porque eu sei que ter pouco não é bacana. Deve ser bom ser rico, deve ser bacana. Mas o cristão, ele está satisfeito com pouco, e quando vem muito, ele também está satisfeito. Se você não está satisfeito, irmão, peça a alegria de Deus. Essa alegria vem sobre os crentes quando eles estão sendo torturados na China, vinha sobre o apóstolo Paulo, sobre Silas quando eles estavam presos lá em Filipos, está lá em Atos 16. Paulo, quando escreveu Filipenses 4, ele disse assim: tudo posso naquele que me fortalece. Leia os 12 versículos antes, porque ele disse: eu sei o que é ter fartura e sei o que é faltar. Eu sei o que é ter dinheiro e não ter. Eu sei, eu estou feliz em toda circunstância. Aí é que vem o verso 13, Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele estava dizendo, tudo posso passar, não é posso fazer todas as coisas não. Porque a gente não pode fazer todas as coisas. A gente planeja e não consegue realizar. Então, irmãos, o 10º mandamento, não cobiçarás, significa não ter inveja de ninguém e esteja satisfeito com o que você tem. Porque a nossa alegria vem de Deus. É bom poder comprar as nossas coisas, fazer planos e tal. Eu tenho planos de ter uma casa melhor, ter um carro melhor, claro, isso é bom o crescimento, comprar alguns livros, sim, poder viajar, conhecer outros lugares. Tenho dinheiro para isso? Não tenho no momento, se Deus permitir, terei em breve.
Mas quer tenhamos ou não, somos do Senhor, irmãos. A nossa alegria vem de Deus. Irmãos, para finalizar, os 10 mandamentos, eles depõem contra nós. Cada mandamento é uma testemunha contra nós, de que a gente não consegue se salvar. Por isso Paulo escreveu na carta aos Romanos que o fim da lei é Cristo, ou seja, o propósito da lei é Cristo. Nós somos salvos não porque obedecemos aos 10 mandamentos, na verdade nós os desobedecemos, mas nós somos salvos porque cremos em Cristo, que cumpriu toda a lei em nosso lugar e morreu em nosso lugar e nos aplica na nossa vida os méritos da salvação. Nós somos salvos pela fé, não por obras. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós. Bem, vamos orar. Pediu chamar o pastor André. Pode orar, já dei aula, já preguei. Deus abençoe. Amém. Amém. Pai do céu.